Bom, já, né, partindo assim para o final, nós tivemos em 2009 uma resolução que é muito importante, porque ela institui as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado, o AEE, como a gente conhece na educação básica. Então, este documento ele vai determinar quem que é o público-alvo da educação especial. Eu já falei na outra aula, né? O público-alvo da educação especial e, consequentemente, do AEE são alunos com deficiência, alunos com altas habilidades ou superdotação e alunos com transtornos globais do desenvolvimento. E define o caráter complementar ou suplementar do AEE, prevendo a sua institucionalização no projeto político-pedagógico das escolas. Bom, gente, isso aqui eu quero que vocês tenham uma atenção especial para isso, né? Quem puder depois retomar e estudar essa resolução, porque ela é de fato muito importante, a probabilidade disso cair numa prova é muito grande, porque vai falar sobre o AEE. O AEE é uma das políticas públicas para promover inclusão mais discutida, mais comentada no Brasil, né? As escolas públicas devem oferecer esse atendimento, seja na própria escola, seja numa escola parceira. Esse atendimento ele acontece nas salas de recursos multifuncionais. Depois a gente vai especificar isso. Mas uma coisa que eu preciso chamar a atenção: quem que é o público-alvo do AEI e da educação especial? Vocês não podem esquecer. Qual que é o objetivo dessa política pública, né? Complementar e suplementar a educação básica. Então, tem esse caráter de complementação e suplementação do que está acontecendo. Mas nas próximas aulas nós vamos estudar mais sobre o AE e aí a gente vai ver que ele vai acontecer geralmente no contraturno, que ele tem o objetivo de eliminar as barreiras que os alunos encontram geradas por causa da deficiência. Então, o objetivo vai ser identificar as barreiras para poder eliminá-las. Enfim, então, é de fato aí uma resolução importante. Então, diante de tudo isso que nós vimos até aqui, né, todas essas leis, e chamei atenção para alguma delas e peço que vocês estudem mais, principalmente aquela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2009. Essa é a que eu mais destaco e peço para chamar a atenção. E essa resolução também do AEE que eu acabei de falar. Essas duas legislações, elas de fato precisam de ter um cuidado, assim, um estudo mais minucioso, porque elas geralmente são cobradas em provas de concurso. E também, a partir dessas legislações todas que nós vimos até agora, nós percebemos que as terminologias e os conceitos foram se modificando, né, ao longo do tempo. Sempre se discutiu qual era o melhor termo a ser usado para tratar as desfuncionalidades físicas, mentais ou sensoriais. Alguns termos mais agressivos, outros menos, foram usados ao longo da história, né? Então, a gente já ouviu falar muito em inválidos, incapazes, aleijados, defeituosos, improdutivos. Esses termos eram muito utilizados e hoje são considerados termos inadequados, termos agressivos para se remeter às pessoas com deficiência, né? O termo portador de deficiência já não é utilizado mais. E assim, apesar de ser sutil, né, muita gente pensa, mas mudou um termo, uma palavra, qual a diferença? A proposta de inclusão é uma inclusão total. E a inclusão ela se inicia por meio do discurso, por meio da fala, por meio das atitudes. Então, a gente começa aí, na nossa própria fala, a gente já começa a incluir. Então, se a gente usa uma palavra, sei lá, por exemplo, incapaz, a gente já está
rotulando a pessoa, rotulando o aluno, que ele não vai ser capaz de aprender e se desenvolver. Então, por isso que a gente precisa de dar uma atenção para os termos, né? Os termos, eles dizem muitas coisas, né? No final dos anos 70, na Inglaterra, começaram a utilizar pessoas com necessidades especiais. Mas no Brasil, aliás, esse termo se popularizou em todo o mundo, pois retirava a ênfase da deficiência. O termo foi utilizado em documentos importantes, né, como na Declaração de Salamanca, influenciou também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1990 e noventa e de outras legislações. Bom, mas no Brasil, o termo, né, foi usado um pouco depois, mas enfim, e o termo se modificou novamente. Então, a cada convenção internacional que acontecia, a cada nova discussão, as pessoas iam refletindo um pouco mais sobre esses termos. A ONU, por exemplo, estabeleceu é, lá em 1981 que esse seria o Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Então, a década de 80 foi considerada a década das pessoas deficientes. Isso gerou muitas discussões, né? E aí foi resultando em mudanças posteriormente. Então, no Brasil, né, em 2006, a, a gente teve o termo, né, sendo adotado, o termo correto, pessoa com deficiência. A abreviação é PCD, né? Então, esse termo foi adotado no Brasil em 2009 e, na verdade, em 2006 foi adotado pela Assembleia Geral da ONU, né? Quando aprovou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, só para recapitular isso, em 2006, aconteceu essa Assembleia Geral da ONU, que aprovou a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A partir de então, começaram a se utilizar o termo pessoa com deficiência, a partir de 2006. E aí, o Brasil promulgou a convenção, passando a adotar o termo em suas políticas públicas por meio do decreto 6.949 de agosto de 2009. Então, em 2009 é promulgado um decreto no Brasil e esse termo começa a ser utilizado aí. Como eu disse, são questões muito minuciosas, mas que pode ser considerada assim, até uma pegadinha na prova, né? Às vezes a gente não se atenta e a gente pode errar por uma questão de terminologia. Então, o termo adequado a partir de 2009 é pessoa com deficiência. Bom, então só para a gente recapitular tudo isso que foi dito, né, em relação aos termos. Já foi utilizado, inclusive, está na Constituição Federal de 88, o termo pessoa portadora de deficiência. Já foi utilizado o termo pessoa excepcional, pessoa com necessidades especiais, pessoas com necessidades educacionais especiais. Mas agora, né, a partir de 2009, o termo mais utilizado e considerado mais adequado é pessoa com deficiência. Inclusive, a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, vai tratar sobre pessoa com... É o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Ou Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, o termo vai ficar muito marcado a partir daí também. E aí, para definir, né, nós já estamos falando disso há algum tempo, precisamos delimitar. Pessoa com deficiência, né? O termo foi utilizado a partir da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, da ONU, e, e nessa convenção eles conceituaram o que é uma pessoa com deficiência, né? Então, pessoa com deficiência, e isso é muito importante, porque isso cai em prova.
De acordo com o artigo 2 dessa convenção, pessoa com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo. Então, vejam, impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a gente precisa lembrar que é impedimentos de longo prazo. Então, por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente, passa a usar a cadeira de rodas por um período. Sei lá, ela precisa da cadeira de rodas até se recuperar por 6 meses, por um ano. Ela é considerada pessoa com deficiência? Não, né? Tem que ser impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e que vai ter interação com as diversas barreiras, que vai obstruir a participação plena e efetiva na sociedade, né? Então, a gente tem que estar atento a esse conceito. E eu trouxe duas questões que vão tratar um pouco dessas questões que nós acabamos de estudar até aqui. Essa é uma prova da Secretaria Estadual de São Paulo, foi aplicada pela FGV em 2013. E aí, a questão 1 dessa prova já fala o seguinte: a resposta já apareceu aí, gente, vocês me desculpem, mas não tem problema. O Decreto 6.949, de 2009, promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Segundo essa convenção, assinale a alternativa que apresenta a definição de pessoas com deficiência. Então, essa está muito fácil, porque nós acabamos de ver isso, né? Então, pessoa com deficiência, qual que é a definição? Letra A. Aquelas que são incapazes de realizar devidamente as tarefas exigidas pelo dia a dia? Não, porque a deficiência não torna a pessoa incapaz de realizar as tarefas, né? Às vezes ela vai ter alguma barreira para realizar determinada tarefa, né? Mas a gente tem que ter cuidado com essas minúcias. Letra B. Pessoa com deficiência, aquelas que não dispõem de meios para realizar com autonomia o que quiserem na vida. É a mesma coisa da letra A. Não é isso que a definição, que o conceito de pessoa com deficiência traz. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, ela pode realizar o que ela quiser com autonomia, desde que tenha acessibilidade, né? E, enfim, então também não é adequada com o conceito que foi promulgado na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Agora, a letra C. Aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que podem obstruir a sua participação plena e efetiva. Ó, vejam, pode, não vai obstruir, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Então, nós acabamos de ver, né, a definição. Então, a letra C está de acordo com a definição de pessoa com deficiência. Bom, as outras alternativas nem precisa da gente ler, mas só para não ficar sem comentar, né? Aquelas que têm obstáculos de curto prazo, de quaisquer natureza, para participar plena e efetivamente da sociedade. Então, está errado, porque não é de curto prazo, é longo prazo. Aquelas que têm bloqueadas as oportunidades para participar plenamente da sociedade. Também não fala nada de bloquear as oportunidades, né? Enfim, então, resposta correta, letra C. E aí, uma última questão para a gente fechar, é a questão 19 da mesma avaliação, da mesma prova. É uma questão já de nível um pouco mais difícil. Essa primeira que eu apresentei é considerada de nível fácil, essa já é de nível intermediário. E vai falar assim: com relação ao capítulo 5
da Lei de Diretrizes e Base de 1996, referente à educação especial, analise as afirmações a seguir. Então, vamos analisar. A primeira fala assim: a oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa de 6 a 12 anos durante o ensino fundamental. Bom, gente, eu não tinha detalhado sobre educação, sobre a LDB em relação à educação especial, mas se a gente lê a lei, a gente vai ver que e até o título, né, da lei, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vai tratar da educação básica. A educação básica é só ensino fundamental? Não, né? Educação básica vai até o ensino médio. Então, só esse detalhe a gente já sabe que está errado. O item 2. Os sistemas de ensino devem assegurar currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicas para atender os educandos com necessidades especiais. Então, nós vimos isso no slide lá atrás, que fala exatamente disso. Então, essa está correta. O terceiro item: o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sem qualquer possibilidade de integração nas classes comuns de ensino regular. Também está errado, porque as legislações que nós vimos, desde antes da Constituição Federal, já falava que a integração deve ocorrer preferencialmente em classes regulares. E aqui o item 3 fala que é sem qualquer possibilidade. Então, está errado, né? Deve ocorrer preferencialmente em classes regulares. Então, a única que está correta é o item 2, portanto, a resposta correta vai ser a letra E, né? Assinale a letra E se apenas a afirmativa 2 estiver correta. Então, essa é a resposta certa. Bom, pessoal, é isso por hoje, né? Muito extenso, muitas leis, mas são leis de fato importantes. Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecê-las posteriormente. Bom, um abraço, até a próxima aula.